Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Senhor amado, muito obrigado, Deus Santo, pelo teu amor e pela tua bondade, pela tua palavra, Pai, que é eficaz, ó Pai. Fala conosco através do teu Espírito, tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós estamos editando essa carta aos Gálatas, que Paulo escreve, chamando a atenção das igrejas na Galácia. São várias igrejas, e Paulo alertando, porque os judaizantes tinham chegado. Paulo pregou uma coisa, e chegou outro grupo lá pregando outra coisa, ensinando completamente o oposto. Paulo ensinando sobre a graça de Deus, a libertação em Cristo, e agora os judaizantes chegam lá impondo certas normas para o povo lá, os irmãos da Galácia. E Paulo diz: não é assim não. E eu preguei para vocês, e no capítulo 3, meditamos no domingo passado, que Paulo começa dizendo em Gálatas capítulo 3, verso 1: ó insensato Gálatas. Paulo não está chamando eles de ignorantes, ele está chamando eles para a atenção deles. Olha, vocês estão abandonando a verdade para seguir a mentira. E é o que nós vemos hoje, irmãos. Se pregava tanto o evangelho simples, o evangelho de Cristo, que é simples, mas depois que começou as novidades, na década de 90 para cá, se fantasiou o evangelho. Então se mistificou tantas coisas, e tantas coisas estão trazendo para o arraial da igreja muitas coisas ruins. Então nós vemos nesse texto que nós vemos aqui, Paulo defendendo a questão da justificação através da aliança abraânica, a justificação em Cristo e a aliança abraânica. Que tem que ver com isso? Muito, porque Abraão foi justificado pela fé, e nós somos justificados pela fé. É pela fé. Então a importância de Abraão na história da salvação, que você vai encontrar aqui do verso 6 ao verso 9. Abraão, irmãos, é uma testemunha em prol da fé, em contraste com as obras, porque os judeus diziam o pai Abraão, mas tinha que praticar as obras para ser salvo. E Paulo falou assim: não é negativo. Quem tem fé não precisa fazer obras, não. A fé é resultado as obras é resultado da boa fé. Então eu não preciso fazer fé para fazer obras para ser salvo, porque a minha fé em Cristo salva. Então Abraão é uma testemunha em prol da fé, em contraste com as obras. É o que Paulo está ensinando aqui. A fé é que justifica, e não as obras e rituais. Hoje, infelizmente, nessas novidades do evangelicalismo moderno, existe que são colocadas muitas obras e rituais. Vamos fazer assim, fazer assado. Irmãos, o evangelho de Cristo é simples. O evangelho de Cristo é a salvação para que todo que nele crê, só isso, nada mais. Você creu no evangelho de Cristo, você creu na palavra de Cristo, você crê no sacrifício da cruz, que é o que o evangelho fala, você está salvo. Não precisa fazer rituais, fazer grandes coisas, não. Somente crer na obra executada por Cristo na cruz do Calvário em favor das nossas almas. Os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm fé
a fé de Abraão. Versículo 7 aqui: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Porque o judeu, irmãos, diz que era descendente de Abraão, mas não tinha fé de Abraão. Porque Abraão, irmãos, quando foi chamado a ter fé, presta atenção numa coisa, irmãos: no começo da vida de Abraão, ainda quando estava em Ur dos Caldeus, Deus manda o pai dele, a família, sair daquela terra para um lugar que eles nem sabiam para onde ia. E eu lembrei do testemunho do irmão há muitos anos atrás, que ele pregou no domingo à noite sobre fazer missões, e Deus falou para ele assim: tá bom. Ele chegou na casa dele, Deus falou assim: você não vai tirar a roupa, você vai para a rodoviária, que eu vou te enviar para fazer uma missão, você fazer missão para mim. E ele pegou naquela, foi lá para o terminal Tietê lá, falou para a mulher falou: você está louco, rapaz? Não, eu só tenho que ir, porque Deus está falando no meu coração, no meu ouvido, que eu tenho que ir. Chegou na rodoviária: para onde eu vou? Dobrou o joelho, orou, chegou na rodoviária lá, Deus falou: compra passagem para tal lugar. Pegou, comprou e foi. Chegou sem saber para onde ia. À noite, no meio de uma estrada escura, no meio de mato, falou: motorista, para o ônibus aí que eu quero descer. O motorista falou: mas não posso parar aqui. Para que eu tenho que descer aqui, porque você está... Não, para que eu vou descer aqui. Pegou a mala dele, desceu, mas falou assim: você é louco. À noite, escuro. Aí Deus falou com ele assim: senta e fica quieto. Olha só, fé em Deus. Abraão teve esse tipo de fé. Nós hoje não temos, irmãos. Nós hoje não temos. É loucura, isso é loucura. Daí a pouco lá vem um cavalo andando. Ele viu um camarada a cavalo. O camarada olhou assim. Olhou assim: o que está fazendo aí, homem? Meu Deus mandou vir aqui. Então Deus mandou você na minha casa. Vamos para a minha casa. Chegou lá na casa do homem lá, onde o homem levou ele lá. Chegou lá, preparou comida para ele, que ele não tinha nem jantado nem nada, já era de madrugada, já estava amanhecendo o dia. Descansou um pouco. Aí ele falou assim: o que Deus mandou você vir aqui? Mandou vir pregar o evangelho. Irmãos, era uma fazenda, tinha várias famílias. Montou uma igreja lá, mais de 30 almas de uma vez aceitou Jesus naquele local. Será, irmãos, que nós temos essa fé? Eu tiro por mim, irmãos. Eu vou questionar Deus. Abraão não questionou. E os que são filhos da fé têm que ter a fé de Abraão. É difícil, irmãos. É tão fácil falar em fé. Todo mundo aqui fala de fé e tem fé. Mas fé para praticar a fé. Aí Paulo diz aqui, ó: sabei, pois, que são da fé, são os filhos de Abraão. Irmãos, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, assim, ó: se nós esperarmos em Cristo a nossa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Será que a nossa fé vai além do que nós vemos e pegamos? É isso que nós aprendemos. Então, a fé traz mais que uma herança humana, porque os judeus, esses diziam que era filho de Abraão, como herança humana. A fé traz uma herança divina. Versículo 7, Paulo falou assim, ó: não é a herança que vocês receberam através da filiação terrena humana que é importante para Deus, mas sim aquilo que Deus dá através do Espírito Santo, como nós vamos ver aqui no versículo 14. Hoje, irmãos, quando o Espírito Santo fala um pouco mais forte conosco, quando você lê a sua Bíblia na sua casa, que fala um pouquinho mais duro com você, essa palavra não gostei não, já fecha logo. Não, irmãos, não é assim não, irmãos. Dê ouvido ao Espírito Santo, que você vai trilhar outro caminho. Então a fé traz mais que uma herança humana, traz uma herança divina, vem do céu para você. Irmãos, nós temos que olhar uma coisa: a vida cristã, ela é vertical, mas é horizontal também, vem de cima para nós caminharmos nesse mundo.
Nós não podemos, irmãos, simplesmente ter uma fé na horizontal, só no que nós vemos, pegamos, é que nós acreditamos, não. Nós temos que enxergar o impossível, ver o invisível, porque Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, que Abraão creu contra a esperança. Olha, quando aquilo tudo parecia desiludido, não tinha mais jeito de nada, então ele como Sara, mas ele creu que Deus ia dar um filho para ele. E Deus deu. O que mais eu aprendo nesse versículo 7? Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Abraão não foi salvo porque Deus pediu o filho dele lá e para ele dar o filho, ele deu. Não, não é isso não. Abraão foi salvo porque creu em Deus. E isso foi imputado a ele como justiça. Porque a Bíblia fala, irmãos, que quando Abraão foi caminhando com Isaac, quando Isaac perguntou: pai, está aqui ó, o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas e o cordeiro? O Senhor proverá. Você já parou para pensar como esse texto é forte? Essa expressão muito usada hoje, esse texto é forte para mim. O Senhor proverá. Filho, eu estou obedecendo a lei de Deus para te sacrificar, mas eu sei que Deus vai prover outro meio. Hoje, irmãos, se acredita naquilo que eu pego, naquilo que eu creio, nessa não. Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras. Não é por aquilo que eu faço, mas é por aquilo que eu creio. Não é porque eu pratico, mas é por aquilo que Deus exerce em mim como atividade. Porque eu viver pela vida, tenho que viver pela fé no Filho de Deus que me amou, que me resgatou, que me salvou, para mim viver nos padrões da palavra de Deus, conforme o Espírito Santo me orienta. Versículo 8 agora, Paulo diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Paulo resume a pregação do evangelho: todas as nações serão benditas em ti. O crente Abraão saiu de Ur dos Caldeus, depois parou em Arã um tempo lá, depois prosseguiu o caminho, chegou em Canaã. De lá Abraão prosperou, teve um monte de dificuldade, mas você vai ver Abraão sempre prosseguindo. Então o que nós vemos aqui, que justificados pela fé, temos atitude total dependência de Deus. Abraão entregou a sua vida como total dependência de Deus, mas teve momentos que Abraão também, irmãos, ele vacilou. Por isso que você encontra lá em Gênesis capítulo 17, Deus falou assim: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Abraão teve alguns momentos que ele, irmãos, ele vacilou, porque nós somos seres humanos, irmãos, mas ele nunca deixou de seguir o propósito, o objetivo. A mesma coisa somos nós. Você vai ter momento na tua vida que você vai ter dificuldade de exercer a atividade da fé, mas você tem que lutar para você viver pela fé, você prosseguir na sua caminhada. Então o que justificou o crente Abraão foi a sua atitude de total dependência de Deus. Não sei para onde eu vou, mas eu sei que um Deus que prometeu e Ele vai agir na minha vida. E o que Abraão fazia quando chegava no local? A primeira coisa que ele fazia é levantar um altar ao Senhor. A pessoa que é justificado, que é cristão, ele tem que ter um altar na casa dele, irmãos. Não é um altar de imagem, um altar de oração. E o seu quarto é o altar de oração, como Jesus ensinou, onde você fecha a porta, dobra o seu joelho, e ali você derrama suas lágrimas perante o Senhor, e o Senhor que te vê em segredo, em secreto, como diz Jesus, Ele vai te recompensar. Então o que mais eu aprendo nesse versículo 8? O que aconteceu nos dias de Abraão, foi a previsão do futuro dos cristãos. Deus falando assim para Abraão: todas as nações serão benditas em ti. Paulo diz que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, por quê? Falou assim, ó: todos vão ser abençoados pelo crente Abraão. Jesus é da descendência de Abraão, porque da descendência de Abraão é que veio os hebreus. Então o que nós aprendemos nesse versículo 8? A fé é o método eterno de Deus para a justificação dos salvos.
Paulo escreveu nos Romanos: justificado, pois, mediante a fé. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, a fé tem que ser exercida. A fé não é para ser falada apenas, é para ser crida e exercida. Que mais eu aprendo nesse versículo 8? A promessa de Deus a Abraão foi estendida a todas as nações. Agora, através da fé de Abraão, Deus estendeu as bênçãos a todas as nações. Chegou a mim, chegou a você, chegou a todos nós. Chegou à igreja por meio de Cristo. E nós somos abençoados, irmãos, por causa de um homem que teve fé. E a fé, como diz o louvor, né? Sobre Abraão, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Como nós aprendemos mais aqui nesse versículo 8? A fé é o método eterno de Deus para a justificação dos salvos. A promessa de Deus a Abraão foi estendida em todas as nações. A promessa de Deus a Abraão foi cumprida no Evangelho por causa de Cristo. Paulo diz assim para os Gálatas agora, Deus cumpriu agora através do Evangelho a promessa que tinha feito a Abraão. Não dê crédito que os judeus estão pregando, que os outros estão falando, não, porque em Jesus Cristo foi cumprida a promessa a Abraão, e vocês fazem parte disso. Vocês não precisam circuncidar, vocês não precisam fazer nada que eles estão mandando, não. Vocês precisam somente crer. Somente crer. Quando o carcereiro viu que Paulo e Silas estavam soltos, e houve aquele terremoto da prisão, que perguntou: o que eu faço para ser salvo? O que foi que Paulo falou? Ele resumiu o Evangelho de uma maneira bem sintetizada: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É uma redundância da obra da salvação. Crer, aquela palavra crer está relacionada à fé. Se você tiver fé em Jesus Cristo, você pode levar salvação a muitas pessoas. Quem tem fé em Jesus Cristo, na obra de Cristo, pode levar salvação a muitas pessoas. Então, a promessa de Deus a Abraão foi cumprida no Evangelho de Cristo. Que mais eu aprendo aqui agora no versículo 9? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O que eu aprendo aqui? Que o verdadeiro no caso de Abraão também é verdadeiro no caso dos cristãos. O que foi verdadeiro para Abraão também é verdadeiro para nós. Abraão recebeu promessa de Deus, e nós temos 7.000 promessas na Bíblia Sagrada. E tem promessas, irmãos, que são difíceis de se cumprir em nossa vida. Demora tempo. Eu recebi uma profecia em junho de 1971, quando estava começando a namorar com a tia Cleide. Nós fomos numa igreja, numa quarta-feira à noite, lá no Brás, e o pregador desceu do púlpito, e veio lá onde nós estávamos lá, e chegou no meu ouvido, falou, e tudo que ele falou, só falta uma coisa se cumprir, irmãos, só falta uma. Falou que eu escrevi um livro. Falei, esse cara está doido, esse cara está maluco. Escrevi 5, estou escrevendo o 6º. Eu nem pensava, nem gostava muito de ler, não. Gostava de matemática, esse tipo de coisa, mas nem de ler eu quase não gostava, lia pouco. Tudo se cumpriu, só falta uma coisa. Se falta uma, irmãos, vai se cumprir. Como Abraão, vou te dar, tudo que você está vendo aqui, irmão, Abraão, vai ser teu e da tua descendência. Mas você vai ser cativo, você vai ficar um tempo lá no Egito, depois vocês vão herdar tudo. Abraão, conta as estrelas do céu se você é possível. Não pode? Não. Assim será a tua descendência. Estamos nós aqui, irmãos. Você não sabe o que Deus tem para você no futuro. Só depende da tua fé ser exercida na autoridade do Espírito Santo, para Deus deixar a descendência abençoada através de você. Eu estava meditando nisso, irmãos, e eu lembrei-me de uma coisa. Lembra antigamente, quando a gente levantava de manhã, bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó, bença tio, bença tia, Deus te abençoe. Sabe, irmãos, o patriarca e a matriarca de uma família, ele exerce bênção na vida dos seus descendentes. A mesma coisa somos nós, irmãos.
nós somos cristãos, principalmente pai de família. Você abençoa o seu lar, abençoa a tua família. Não tem o esposo, mas a esposa é crente, a esposa abençoa, porque Paulo fala isso lá em Coríntios, que o marido é abençoado por causa da esposa cristã. Irmãos, vamos desfrutar das bênçãos de Deus e vamos viver essas bênçãos de Deus. O que mais eu aprendo nesse versículo 9? Se possuirmos a fé salvífica de Abraão, seremos abençoados como o patriarca Abraão foi. Sofreu, precisou mentir, dizendo que a sua esposa era irmã, quando na verdade não era irmã, era esposa dele, porque ficou com medo, né? Com medo. A Bíblia não omite nada daquelas pessoas que estão escritas aqui, porque Deus mostra para nós a realidade. Nós somos seres humanos, somos frágeis. Abraão, quando foi testado muitas vezes, ele ficou em dúvida. Então, para nós aprendermos com o servo Abraão. O que mais eu aprendo agora? Resultados da fé e das obras. Resultados diferentes da fé e das obras. Quando você tem resultado nas obras, naquilo que você faz, ou naquilo que alguém faz para você, você está no nível da sua fé horizontal, você está vendo, está pegando. Quando você está no nível da fé espiritual, você está recebendo de cima e vivendo conforme o propósito de Deus. Todos quantos dependem dos esforços humanos, Paulo fala que estão embaixo de maldição. Presta atenção nisso, que isso aqui é seríssimo. Versículo 10 aí da sua Bíblia. Olha a sua Bíblia, versículo 10, capítulo 3. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Então todos que dependem de esforços humanos estão embaixo de maldição. Fica embaixo da minha bênção, da minha proteção. Você vai estar embaixo de maldição. Você tem que estar embaixo da bênção, da proteção de Deus, de Jesus Cristo, através da tua fé. Não é da fé do outro ou da outra, não é da tua fé. O pastor pode interceder, mas ele não pode exercer a fé de ninguém. Presta atenção mais uma coisa, esse versículo 10. Maldição é a separação de Deus, sendo a própria antítese da bênção. Se você não está embaixo da bênção através da fé, você está amaldiçoado, porque você não crê no Deus que te chamou. Por que Abraão sofreu alguns revés? Por que Abraão teve que montar um exército para guerrear, para tirar o sobrinho dele das mãos do cativeiro, que tinha, assim, o sobrinho tinha entrado numa fria lá em Sodoma lá, e os reis lá tinham feito uma guerra, e tinham levado Ló e a família cativo, com tudo que Ló tinha, e Abraão teve que guerrear. Por que isso? Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão creu na separação de Deus para ele, e ele, através da sua fé, foi lá e resgatou o sobrinho, tudo que tinha, porque o sobrinho ganancioso, quando foi na hora de separar, Abraão falou assim: ó, você olha aqui, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, você vai escolher. A Bíblia fala que Ló olhou a campina do Jordão, viu que era verde, bonito, falou assim: eu vou para a direita, e Ló foi armando tenda até chegar em Sodoma. Ló chegou lá rico. De que maneira ele saiu de Sodoma, irmãos? Só ele e a mulher, arrastado pelos anjos, e a mulher ainda virou estátua de sal. Se nós não tivermos a fé em Deus, nós estamos embaixo de maldição, irmãos. Não estamos debaixo das bênçãos de Deus. Não é porque nós somos amaldiçoados, é que nós que não buscamos a bênção. Nós não buscamos a bênção que Deus tem para nós, através de Cristo. Se Jesus fala para nós assim, Mateus 28:20, a maior promessa para nós, igreja: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você quer uma pessoa mais forte, mais poderosa que Jesus para te ajudar?
e muitas vezes nós procuramos socorro em outras pessoas, então a maldição é a separação de Deus, sendo própria antítese da bênção. Se você não quer a bênção de Deus, você continua embaixo da maldição, você continua sem o propósito de Deus para a tua vida. É isso que Paulo está dizendo. Simplesmente você não está querendo o propósito de Deus para a tua vida, então fica aí. É a mesma coisa que eu procurar emprego sem orientação de Deus. É a mesma coisa que eu procurar alguma coisa sem orientação de Deus. Nunca vai dar certo, irmãos. E se Deus permitir, eu vou entrar na vontade permissiva de Deus. E quando o crente entra na vontade permissiva de Deus, ele sofre. Porque a vontade permissiva de Deus, Deus vai fazer deixar acontecer o nosso querer. Agora, na vontade soberana de Deus, vai exercer a vontade de Deus para nossas vidas. Vontade permissiva é o que Deus vai me dar o que eu quero. É o jovem, né? Deus, eu quero esse jovem, a moça, eu quero esse homem, a moça, eu quero esse cara, eu quero esse cara, o rapaz, eu quero essa moça. E Deus fala assim: não, eu quero, então quero, tá bom, pronto. É um exemplo. Irmãos, eu tive um exemplo disso na minha vida. Eu queria porque queria, quando surgiu, né, as Caravan, lembra das Caravan da GM, né, que carrão, né, eu queria porque queria uma Caravan, Cleide vai lembrar, comprei uma Caravan, rapaz, no despachante, licenciei, coloquei placa, tudo, passou uns 3, 4 meses, chegou a notificação em casa do banco, na época era Banco do Estado de São Paulo, conhece o Banespa, né, o cara tinha comprado aquela, Bamerindos, sabe quem tinha comprado aquela caravana lá? Um dos caras mais perigosos que existia na Palmares. Pra você ter uma ideia, ele morreu com mais de 100 tiros. Mais de 100 tiros. Até a cama dos caras, do camarada, os caras que crivaram de bala. Olha, irmão, eu tive uma luta, mas Deus me deu a vitória. Porque eu comprei, peguei os documentos, e rapaz, isso é uma história longa. Só para você entender. Eu queria, simplesmente isso, eu queria. Eu tinha uma Brasília, boa, nova. Não, mas eu quero uma Caravan. Oxe. Irmãos, vamos tomar cuidado com o nosso querer. Senhor, o Senhor está nisso? O Senhor está nisso? Amém. Se não, irmãos, vou sofrer as consequências. Então vamos caminhando aqui, versículo 10. A condição aceita por Deus é a morte de Cristo em nosso lugar. Versículo 10, aqui deixa bem claro isso. Toda a questão são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras, em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então nós temos que permanecer em Cristo. Nossa justificação, vista pelos olhos de Deus, não é decisão humana, mas a ação de Deus por meio da fé. É Deus que me dá fé para mim crer em Deus, para ser salvo em Deus, para ter a fé em Cristo e receber de Cristo a minha bênção. Tudo é feito por Deus, irmãos. Deus me dá fé para ser salvo, e Deus me dá fé para me aceitar, para me receber a minha bênção. É por isso que nós temos que pedir a Deus: Senhor, acrescenta a minha fé, dia a dia. Senhor, acrescenta a minha fé, que eu quero progredir no mundo espiritual, no mundo da fé. Oh, irmãos, como isso é importante. Que mais eu aprendo aqui agora no versículo 11 agora? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé, irmãos. O justo vai viver da fé. É da fé que você vive. Não é simplesmente como Paulo escreveu em Coríntios 15:19, deixa bem claro isso. Se esperarmos em Cristo sobre esse mundo, somos os mais miseráveis do homem. Temos que ter fé em Deus, além do que estamos vendo, além do que pensamos, porque Paulo fala: não subiu a mente, não desceu o coração, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado para os seus filhos. Deus tem grandes coisas para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Só depende da tua fé. Só depende da tua fé. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 11 aqui?
A viver na fé refere-se ao plano da vida, abrangendo a vida eterna. Eu estou caminhando nesta vida, mas eu tenho certeza que tudo que Deus prometeu na palavra dele, eu vou participar disso na eternidade. O que mais eu aprendo? A função da fé na vida continuada do justificado está em ação. A fé nos leva a um movimento espiritual, a glorificar o Senhor, a exaltar o Senhor, a louvar o Senhor, a adorar o Senhor. A fé leva a tudo isso. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provas, das lutas, das enfermidades. Nós temos vários hinos, como a nossa irmã Frida Vring escreveu o hino. Os mais belos hinos de poesia foram escritos em tribulação. Irmãos, a Fanny Crosby, né? Aquela que ficou cega, se de um momento para outro ficou cega, ela escreveu cada hino, falou assim: perdi a visão, mas não perdi a minha visão espiritual, perdi a visão terrena, mas a visão espiritual continua escrevendo o hino, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Foi louvado essa noite aqui o hino daquela cantora como é que chama lá? Ludmila Feber, né? Que prova que aquela mulher passou, irmãos, que testemunho daquela mulher, que prova que passou, mas não deixou de adorar o Senhor. A fé é isso, as coisas estão tudo contrário, mas eu estou louvando, estou adorando, estou crendo, e vou caminhando, o que mais eu aprendo aqui agora no versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Que coisas que é? O ser humano não é chamado para crer na lei, mas praticar a lei. Paulo está dizendo assim, vocês creem na lei? Pratica a lei. Só que é impossível praticar a lei, porque se você não observar um só ponto, você perdeu toda a sua abstinência de uma série de coisas. Então Paulo está dizendo assim, é impossível. O ser humano não é chamado para crer, mas praticar a lei. Você não crê? Crê na lei? Então pratica a lei. É impossível? Então não tem jeito. A lei não depende da fé, mas da obediência do homem. A lei não quer dizer que você tem que ter fé, eu creio, não. Você tem que praticar. Guardar o sábado, você não pode andar tantos passos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que ter lua nova, festa da lua nova, você tem culto da lua nova, tabernáculo, Paulo fala assim, esquece isso. E eu sempre falo, se hoje, muitos desses camaradas são judaizantes das igrejas aí, inventando tanta coisa, se soubesse o que é um culto à lua nova, pelos judeus antigos, eu vou te falar, a oração da lua nova, no final é coisa linda. Não esqueço nunca, irmãos, não esqueço nunca. O pessoal pegava assim, o meu avô, meu bisavô, pegava a carteira assim, né? Abria assim a carteira, mostrava a lua nova, nova para sempre, dê saúde e felicidade, e não me dê dor de dente. Fechava a carteira, colocava no bolso, né? Quer dizer, encerrava o culto assim, a benção, como se fosse a lua nova que abençoava. E Deus instituiu a festa da lua nova, porque a lua nova indicava o início de um ano, de mais um mês. Era mais um mês, não era para ser cultuada. É por isso que Paulo, escrevendo as coisas, ele fala assim, não existe negócio de sábado, de lua nova, nada disso. Cristo na cruz acabou com tudo isso. E hoje se coloca um monte de tradições, né, dentro das igrejas, em nome do novo evangelicalismo, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Ninguém consegue praticar a lei, portanto ninguém consegue ser salvo por meio da lei, porque Paulo diz aqui no versículo 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. É impossível, ninguém vai viver. Agora no versículo 13, Paulo dá o checkmate. Cristo nos resgatou da maldição da lei, faz-se maldição por nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. O que eu aprendo aqui, irmãos? Cristo nos resgatou da maldição, cumpriu e comprou nossa liberdade, como escravos devedores.
Esse texto quer dizer mais assim para você entender, pode olhando para o mercado de escravos, tem um monte de escravos para ser vendido, e vai ser vendido, vai ter um dono, e chega alguém, ele compra aqueles escravos, e fala assim, ó, eu não quero que vocês trabalhem para mim não, vocês estão livres, é isso que Jesus fez por mim e por você. Você era um escravo no mundo do sistema. Jesus foi lá na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, pagou o que nós devíamos para Deus, e agora somos justificados pela fé e estamos libertos da condenação eterna. Não existe mais maldição para nós, estamos livres, libertos. Aleluia, irmãos. Como isso é tremendo para nós cristãos, irmãos, olhar para essas coisas na Bíblia Sagrada e falar assim, olha, eu sirvo a um Deus que me amou realmente, a um Deus que pagou um preço que eu não poderia pagar. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 13 agora, irmãos? A morte de Cristo é a morte de substituição por nossos pecados, para nos resgatar da maldição. Redenção tem significado comercial, comprou do mercado de escravo. Você é pecador, estava escravo do pecado, Jesus agora te comprou, te libertou, e por isso que Paulo vai escrever no capítulo 5, estando libertos com a liberdade que Cristo nos libertou, comprou vocês, não se coloquem embaixo de jugo não. Que mais eu aprendo nesse versículo 13? Maldição, Paulo nos apresenta o incalculável preço da nossa redenção. Paulo diz aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldito por nós. Esse é o preço que Jesus pagou por nós, que Paulo chama de maldito. O preço que é incalculável para nós seres humanos. Pedro, escrevendo a sua carta, diz assim, olha, não foste comprado com ouro, com prata e nem pedras preciosas, mas foste comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, prata e ouro e pedras preciosas não tem valor para a nossa salvação. O que de mais valor existe para você na tua vida é o sangue de Cristo. Tem um hino do cantor cristão que diz assim, o sangue de Cristo me lavou, agora cantarei, né? Não vou lembrar com certeza. O sangue de Jesus me lavou, cantarei ao meu Senhor, louvarei ao meu Senhor por isso. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Mais uma coisa, Paulo apresenta o incalculável preço da nossa salvação. Não podíamos pagar, mas Jesus pagou por nós. A maldição que parava sobre Cristo, foi o Cristo crucificado, é a mesma que para sobre todo ser humano. Aquilo que parava em Cristo na cruz do Calvário, que Jesus tinha medo dessa hora, Pai, se possível, passe-me esse cálice, porque a Bíblia fala que a natureza virou a obra do Criador. Houve trevas, escuridão, terremotos, uma série de coisas, a natureza virando a obra do Criador, virando as costas para o Criador. E Jesus clamou, Pai, se possível, passe-me esse cálice. Aquele momento foi um momento que Jesus na cruz pegou toda a nossa maldição e cravou lá. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 14. Toda sede, todo documento contrário a vós, Jesus cravou na cruz do Calvário. Todo documento, tudo que Satanás tinha, tudo aquilo que era contrário ao ser humano, Jesus agora comprou através do seu sacrifício, cravou na cruz e falou assim, este povo está liberto através do meu sangue. Aleluia, irmãos. Que obra perfeita. Só um Deus de amor consegue fazer isso. A maldição que parava sobre Jesus crucificado é a mesma que para sobre todo ser humano. O ser humano não tem condições de sair dessa maldição, a não ser através de Cristo. Ele vai sempre estar embaixo dessa maldição, dessa condenação eterna, porque somente através de Cristo. O que mais eu aprendo aqui agora no versículo 14, irmãos? Olha só. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Para que a bênção de Abraão, a fé na promessa da nossa salvação. Assim como Abraão teve certeza, teve fé, que Deus era com ele para salvar dos momentos de crise da vida dele, a mesma coisa somos nós.
promessa da nossa salvação. As bênçãos somente vêm para aqueles que estão em Cristo, não é para todo mundo não. Aí é que entra a seleção, irmãos. A diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você é diferente de quem não serve a Deus. Você é especial para Deus. Deus não olha para o mundo como olha para nós, igreja. A igreja, Deus olha como seus filhos. O mundo, Deus olha como criação de Deus, como criatura de Deus. Tinha um pregador, e ele dizia assim, ó: Deus olha para o ímpio como olha para uma barata. Eu não vou usar essa expressão que é, né? Mas se você levar em certa circunstância, é verdade. É uma criação, é a criatura de Deus. Foi Deus que criou. E é o que acontece, irmãos, hoje. A igreja não se valoriza a si própria, porque se nós tivermos a fé de Abraão, vamos valorizar a nossa dependência em Cristo e a nossa liberdade em Cristo, diferenciada do mundo, porque o mundo está condenado embaixo da ira de Deus. A promessa a Abraão fora de bênção, mas a lei anteviera com maldição. Deus fez a promessa de bênção a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Mas o povo, irmãos, o povo sempre é culpado de Deus agir de uma maneira. Tudo Deus sabe que vai acontecer, Deus já sabe como vai fazer a coisa errada. É por isso que nós temos que ficar preocupados. Deus não faz emenda, Deus já sabe o que vai acontecer, Deus sabe tudo isso aí. Então Deus deu a promessa a Abraão. Agora o povo pecou, foi lá para o Egito, e Deus tira o povo do Egito através de Moisés, e Deus coloca a lei para o povo de Israel. Deus sabia que o povo não ia obedecer a lei? Sabia. Deus sabia? Sabia. E por que deu então? Êxodo 19:5: e sereis para mim peculiar tesouro, nação santa, exclusiva de Deus. Essa promessa agora veio para nós, igreja. 1 Pedro capítulo 2: vós que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, chamado por Deus para fazer as suas boas obras. Israel foi escolhido por Deus e não fez o que Deus determinou, pagou o preço. Nós somos chamados por Deus para fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, através da fé em Deus. Então Cristo removeu a maldição da lei, tomando sobre si. Jesus tomou toda a maldição que a lei colocou sobre o povo, que o povo não podia pagar a dívida deles. Jesus tomou sobre si e pagou na cruz do Calvário, por mim e por você, para levantar a igreja gloriosa, como Paulo fala, sem mácula e sem ruga. A igreja triunfante, a igreja que reina com Cristo, vive com Cristo através da fé. O cumprimento da bênção de Abraão, acha por excelência na atividade do Espírito Santo nas pessoas de fé. Verso 14: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Através do Espírito Santo agora, você recebe a fé e recebe a promessa de Abraão através da fé. Agora se cumpre em nossas vidas, na igreja, aquilo que Deus prometeu a Abraão: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Você é um felizado, eu sou um felizado. Nós temos que agradecer a Deus por isso, irmãos. Deus escreve seus projetos, como escreveu na eternidade, e cumpre literalmente nossas vidas e neste mundo perverso. Então recebemos a promessa por um ato de fé, não por méritos humanos, como se faz isso, não, pela fé. Por isso que eu gosto do louvor: pela fé que uma vez foi me dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada,
andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus tem uma coroa para você. Tenha fé nisso, creia e vai em frente. Concluindo, irmãos, somos justificados pelo mérito de Cristo para vivermos para Deus. Não é seus méritos, não é meus méritos, porque não, é os méritos de Cristo aplicados em nós para vivermos para Deus ser exaltado através da igreja, Deus ser glorificado através das nossas vidas. Recebemos a fé de Abraão pelos méritos de Cristo para sermos salvos e para darmos sequência às obras de Deus aqui na terra. Por isso que Lucas escreve em Atos, falando sobre isso, o que Jesus começou a fazer, ensinar, agora a igreja dá sequência na obra de Cristo. Que Deus levante homens, mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo e de fé, para continuar a obra do Senhor aqui na terra. Amém, irmãos? Vamos exercer a fé? Então vamos ficar a pé, vamos orar ao Senhor.